Olá pessoal, eu quero fazer uma pequena passagem sobre algumas atividades que nós precisamos, digamos assim, conferir ou comentar. Atividades que ficaram e que vão ser úteis para que vocês consigam estudar, né? Um apoio para o estudo de vocês. Então eu quero começar com vocês falando sobre algumas partes de sucessão ecológica. Vocês se lembram muito bem do conceito de sucessão ecológica e da importância ecológica que ela tem. Não é esse o ponto que agora eu quero tratar com vocês, mas sim eu quero tratar com vocês algumas partes, alguns elementos da sucessão ecológica, né? Então, por exemplo, a sucessão ecológica ela é uma série de eventos de surgimento de seres vivos, surgimento de populações dentro de uma região. Então, a região que está sendo colonizada por algumas populações, elas vão formar comunidades, tá? E as comunidades que vêm, elas vão se tornando cada vez mais complexas. Então, uma população que chega, ela prepara o ambiente para uma população que vai chegar depois. Ela modifica, altera de alguma forma aquele lugar para que outra espécie possa sobreviver lá, preparando o solo, por exemplo, oferecendo nutrientes para o solo e deixando o solo apropriado para uma outra forma de vida. Isso aí eu estou usando como exemplo o caso de colonização de vegetais, tá? Então, eu quero que vocês entendam, por exemplo, que para que ocorra uma sucessão ecológica, é preciso que haja um primeiro ser vivo, né? Então, o primeiro ser vivo que chega, né, é o chamado pioneiro, é a espécie pioneira. Uma espécie rústica, por exemplo, que não exige muitas coisas, muitos recursos, e ela chega naquele lugar e habita aquele lugar. Por exemplo, num deserto, você pode ter algumas plantas simples, resistentes, que começam a povoar um lugar. Num lugar inóspito como uma pedreira, né? Uma pedreira abandonada, imagine assim, cheia de pedras e granito expostas ao vento. Qual vai ser a primeira espécie a chegar lá? Uma espécie pioneira pode ser o líquen. Eu estou imaginando uma pedreira, que é um recurso artificial, né? Ela é resíduo ou o que sobrou de uma exploração mineral. Mas existem lugares em que pedras de granito afloram pelo chão e elas começam a ser cobertas por líquens. Então o líquen ele consegue sobreviver nessa superfície rústica e pobre em nutrientes disponíveis, como é o caso de uma rocha de granito. Mas ele consegue sobreviver lá, então ela é uma espécie rústica, né? Então, que é feita de uma associação de um fungo com uma alga, isso vocês já viram. Então esse líquen, ele prepara o ambiente para o desenvolvimento, por exemplo, de musgos depois, né? Outro exemplo, você pode desmatar um lugar, tá? Deixar o lugar totalmente limpo de vegetal, ou então pode acontecer um incêndio. O que pode aparecer depois disso? Pode aparecer uma gramínea, né? O capim, o mato, ele é o primeiro que surge, então aí é uma espécie pioneira, é o primeiro que aparece naquele lugar. Lembrando que a sucessão pode ser primária, né? Quando ela acontece num lugar onde nunca existiu vida antes, ou ela pode ser secundária, quando ela reaparece, né, num lugar onde já havia uma vida anterior. Então a vida reaparece, ressurge, outras espécies, outra forma de comunidade, mas naquele mesmo lugar. Por exemplo, quando eu desmato um lugar e nasce vegetação nova, certo? Ou no caso de uma ilha vulcânica que é devastada pela atividade do vulcão e depois a vida ressurge novamente. Muito bem, então isso são espécies pioneiras, são as primeiras que chegam àquele lugar. Outra coisa que eu estava vendo aqui é numa
sucessão ecológica, existe também uma evolução. Quando aquele lugar estiver povoado com uma comunidade altamente complexa, com várias espécies, quer dizer, aumenta o número de espécies, aumenta o número de seres vivos, portanto, aumenta o número de biomassa, né? Aumenta a interação entre os seres vivos, né? E aumenta uma coisa chamada homeostase. O que é a homeostase? É a capacidade daqueles organismos, daquela comunidade, daquela população, de se ajustar a mudanças ambientais. Então aí a gente observa que aumenta essa capacidade de ajuste, tá? Isso chama-se homeostase, tá ok? Então, quando chegar a um ponto ideal, ao máximo de evolução naquele lugar, nós vamos chamar isso de espécie ou, aliás, comunidade clímax, tá? A comunidade clímax é aquela que chegou ao máximo de desenvolvimento naquele lugar, tá? Então, alto grau de complexidade, de interação, a biodiversidade é muito rica, ou seja, a quantidade de espécies, né, que existem naquele lugar é muito rica. Então tem uma grande biodiversidade, uma diversidade ou uma variedade de seres vivos vivendo naquele lugar, tá ok? Outra coisa que eu estava vendo aqui, os fatores que causam o aumento no tamanho da população, né? Então a gente viu, por exemplo, pode ser usado isso até no caso de sucessão ecológica, mas existe uma coisa que é assim, quando uma população aumenta, existem dois fatores que são importantíssimos. Esses fatores são a natalidade e a imigração. O número de indivíduos que nasce e o número de indivíduos que chega. Isso contribui para o aumento da população. Para a diminuição da população, contribuem a mortalidade, tá? O número de indivíduos que morrem, e a emigração, o número de indivíduos que vai embora. Então isso diminui a população numa determinada região, tá legal? Então são esses os fatores importantes no equilíbrio, né, populacional, da densidade populacional, né? Mudando de assunto, também tem aquela questão básica sobre poluição, né? O que é uma poluição? É a presença de substâncias, né, ou agentes químicos prejudiciais ao ecossistema, né? A gente comentou que o ser humano é capaz de gerar, de fazer esses resíduos e lançar esse resto no ambiente. Então isso caracteriza uma poluição. Não se esqueçam de dar uma olhadinha também na parte de efeito estufa, que é um aquecimento do planeta causado pela atmosfera, que é um aquecimento natural que a Terra tem, uma vez que ela já tem a atmosfera antes mesmo do ser humano aparecer. Agora, uma outra coisa é você falar de aumento do efeito estufa, né? Então, o efeito estufa, ele tem a contribuição, né, segundo alguns cientistas, da atividade humana, através do quê? Da presença de substâncias na atmosfera lançadas pelo ser humano, ou seja, poluição. Tá ok? Bom, e o que a gente vê nos dias de hoje, né, nos meses de inverno, é que essa poluição pelo resfriamento da superfície ou o não aquecimento do chão da Terra, da superfície do planeta, essas camadas de poluentes ficam aqui perto do chão, elas não são levadas para cima pelo ar quente, que geralmente acontece nos dias de verão, ou seja, o Sol aquece a superfície do planeta, a superfície do planeta acumula calor e depois ela irradia, né? Uma radiação que vai, em forma de calor, empurrar a poluição lá para cima. Então no inverno isso não acontece e essa poluição fica aqui, entre nós. Isto é uma inversão térmica, ok? Outras coisas que eu quero citar aqui.
Poluente atmosférico, dentre todos aqueles que a gente sabe que existe, né? Existe um em especial que causa um efeito muito perigoso no ser humano, né? Que é o monóxido de carbono, CO. O monóxido de carbono é um dos gases que pode ser emitido pelos motores à explosão. O problema é que o monóxido de carbono é uma molécula menor do que o dióxido de carbono, que é o famoso gás carbônico. Esse monóxido, ele é capaz de entrar no nosso corpo, entrar no pulmão, passar para o glóbulo vermelho do sangue, que tem uma substância chamada hemoglobina. A hemoglobina é capaz de transportar gases. Acontece que o CO, ele entra e ele acaba ocupando um espaço que poderia ser do oxigênio. Então a pessoa pode até morrer por asfixia. É um gás perigosíssimo, tá? Outra coisa aqui que eu quero comentar rapidamente, como se explica, né, a participação da pecuária nisso tudo, porque a gente viu na sala de aula que o Brasil, apesar de não ser um super país industrializado, ele contribui também para os gases que são causadores de aquecimento global. Mas como? Se não tem indústria, tem queimada. A queimada também é uma forma de poluir a atmosfera com esses gases do efeito estufa. Agora, também, além de você ter muita queimada no Brasil para se formar pasto, por exemplo, para se formar área agrícola, por exemplo, você tem também uma outra atividade muito importante para esse fator, que é a pecuária. Então nós vimos que os animais ruminantes costumam liberar metano na atmosfera, um gás altamente capaz de fazer o aquecimento do planeta, né? Então o que acontece? Quando ele rumina, ele fermenta o material, que geralmente é capim, dentro do estômago. Isso gera metano, que sai nos gases que eles liberam, isso mesmo, tá? No pum do boi, do cabrito, enfim, de qualquer ruminante sai metano. E também o caso, por exemplo, de ser ruminante, quando o animal regurgita aquele capim mascado para mastigar de novo na boca, o que vem? Junto vem um arroto feito de metano. Imaginem vocês, aquelas fazendas lotadas de gado. De repente, ou eles estão soltando pum, ou eles estão soltando arroto. E aí o que acontece? Gás metano na atmosfera. Isso também é uma contribuição importante no caso dos animais, para aumento dos gases do efeito estufa, né? E também temos aqui a chuva ácida. Esse é um recado importante, né? O que é a chuva ácida? A chuva ácida é quando geralmente a poluição industrial, né, as chaminés, elas liberam, por exemplo, enxofre, tá? Então, elas liberam esses poluentes para a atmosfera, que são chamados de óxidos, óxido de enxofre. Então, tem o oxigênio e o enxofre, tá? Eles reagem com o vapor d'água da atmosfera. Então, vem o óxido de enxofre da chaminé, junta com a umidade da atmosfera, forma o ácido, tá? Então, este ácido que vai se formar na atmosfera, por exemplo, o ácido sulfúrico, né? E tem o óxido de nitrogênio, que forma o ácido nítrico. Então, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, eles são formados nos vapores que são naturais da atmosfera, junto com a fumaça da chaminé. Então aí forma o vapor ácido, formam esses ácidos na atmosfera. E quando isso vai acontecer com maior frequência? Que esses ácidos atingem as nuvens. Então, uma concentração muito grande de vapor. Depois chove, e aí o que acontece?
essa chuva arrasta esse ácido para a superfície do planeta. Então, isto é a chuva ácida. A chuva ácida não é um problema local não, pessoal, é um problema global. Por quê? Porque os ventos da atmosfera carregam esses vapores para outros lugares. Às vezes, esses vapores viajam para outros países, tá? E olha, parece que até outros continentes. Então, por exemplo, da Europa para os Estados Unidos. Então, ali nos Estados Unidos chove uma chuva ácida que veio de outro lugar. Então, dependendo da movimentação do ar na atmosfera, a chuva ácida vai cair num lugar. Então, nem sempre o país que produz os elementos que causam a chuva ácida sofrem com a chuva ácida. Às vezes, quem sofre é um outro país, um outro lugar onde esse vapor é levado. Tá ok? Bom, feita esta correção, vamos dizer assim, de algumas questões importantes, eu espero que vocês estudem bem e verifiquem também as atividades do livro, ok? Um abraço para todos e até amanhã.